E aí turma, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Estamos aqui, voltando depois dessa semaninha onde tinha um feriado, né? Então dá uma bagunçada na nossa vida um pouco. Mas a gente está aqui para essa aula que é para finalizar esse conteúdo de termodinâmica, né? O conteúdo de termodinâmica que a gente viu, né? Vimos as leis depois de estudar os gases na última parte da matéria, né? Aí iniciamos esse semestre revendo essas coisas, né? E estudando as leis da termodinâmica, primeira lei, segunda lei, lei zero. E hoje a gente vai dar um fechamento nessa etapa, vendo o ciclo de Carnot, né? Então a gente vai estudar um pouquinho sobre o ciclo de Carnot, que é um dos ciclos que a gente poderia dizer assim, que seria a perfeição de funcionamento de uma máquina térmica, né? Se uma máquina térmica funciona segundo o ciclo de Carnot, a gente tem o máximo rendimento possível para essa máquina. Como a gente respeita as leis da termodinâmica, a gente vai ver que esse rendimento ele nunca chegará perto de 100%, né? Um rendimento muito bom, ficar ali na altura em torno de 50%, 60% para essas máquinas térmicas, tá, gente? Como foi mostrado nas tabelinhas passadas, né? Onde nós mostramos lá como é que funciona o rendimento do motor a combustão, um rendimento do motor a gasolina, né? Motor a diesel, uma máquina a vapor, uma termoelétrica, né? A gente viu como é que fica esses rendimentos e vimos que são rendimentos extremamente baixos, né? O que é natural, certo? Óbvio que com a tecnologia cada vez melhor, pode ser que a gente consiga melhorar essas questões de rendimento. Porém, chegar a um rendimento de 100%, como sabemos, é praticamente impossível, né? Se a gente conseguir chegar, como eu falei na última aula, a gente vai fazer a grande fogueira dos livros de física, né? Porque a segunda lei da termodinâmica, ela já não vai ser possível de ser consolidada, né? Galera, então assim, para começar essa aula, a gente vai começar com uma revisão, certo? Uma revisão dos conteúdos, dos conceitos. Basicamente aqui eu vou passar para vocês as leis que nós estudamos, as leis da termodinâmica, né, que foram passadas para vocês nas últimas aulas. Lembrando que o nosso sisteminha de estudo é um sistema sempre muito parecido, certo? É o nosso cilindro aqui. Deixa eu tentar desenhar isso aqui de uma forma mais amigável, né? De forma que fique mais visível para vocês. Então percebam aqui que nós temos um cilindro. Esse cilindro então ele tem aqui uma tampa, um êmbolo, né? A gente pode dizer assim. Este êmbolo aqui, ele tem ali uma possibilidade de movimentação, ele pode subir e descer, certo? Então ele pode subir e descer em todas as direções aqui. E a partir disso a gente consegue observar que esse gás que está aqui dentro, certo? A gente pode pegar as variáveis dele, que são as variáveis que a gente vem estudando desde então, como é pressão, volume e temperatura, né? E a partir dessas três grandezas analisar o que acontece com esse sistema, certo? Analisar o que acontece se esse êmbolo for para baixo, o que acontece com a pressão, o volume e a temperatura, se o êmbolo for para cima, o que acontece com essas grandezas físicas, né? Da onde que entra aí, então as leis da termodinâmica, né? A lei zero, nós já falamos sobre ela desde o início do semestre, né? É a lei que fala sobre o equilíbrio térmico entre dois sistemas, certo? Aqui nós vamos nos atar mais na primeira e na segunda lei. Então a primeira lei é uma lei que fala sobre conservação de energia, certo? Onde a gente analisa que a energia interna de um gás ela depende da quantidade de calor menos do trabalho realizado, né? Se esse calor é positivo, significa que o sistema, que o gás ali dentro, então ele recebe calor, né? Recebe calor. Se o calor ele é negativo, significa que o gás ele perdeu calor, né? A mesma coisa que a gente pode dizer aqui, ó, se o trabalho é positivo, significa que o gás que realizou, né? O gás realiza o trabalho, realiza, né? Se a gente diz que o trabalho é negativo, então significa que o gás, então o sistema, o meio externo que realiza o trabalho, né? Então o meio que realiza o trabalho, certo? Então nós temos essas relações aqui que é importante, pessoal, para vocês sempre analisarem quando for observar a primeira lei da termodinâmica, porque isso aqui influencia. Além das questões que tem das transformações gasosas, se é uma transformação isotérmica, isobárica, isovolumétrica, adiabática, tudo isso influencia, tá? Bom, aí na aula passada nós vimos a segunda lei, a lei que fala sobre as máquinas térmicas, né? Esse é o princípio de funcionamento. E o que a gente viu? A gente viu que toda máquina térmica ela funciona através de uma fonte quente,
certo? O motor que pode realizar o trabalho, certo? O motor que realiza o trabalho e a fonte fria, certo? A fonte fria. Então toda a máquina térmica ela é constituída dessas três fases, né? A fonte quente que fornece o calor, certo? Que eu vou chamar aqui calor 1, certo? E a fonte fria por onde o calor é descartado. E este motor aqui que vai executar o trabalho, né? Que vai fazer o pistão subir, fazer o pistão descer, etc, né? Então que vai funcionar, fazer o funcionamento da máquina térmica assim por diante. Essa lei aqui a gente estudou, a gente observou que ela é demonstrada a partir de uma relação, né, entre os valores entre Q1 e menos Q2, né? O trabalho realizado ele é a subtração entre o calor recebido e o calor cedido para a fonte fria, né? Q1 menos Q2. Sabendo disso aqui, pessoal, fica claro que eu não consigo pegar todo o calor da fonte quente e jogar no trabalho. Isso aí contrariaria a primeira lei da termodinâmica, porque eu não posso ter um calor na fonte fria igual a zero. Se eu tiver isso aqui, certo? A gente não consegue ter uma máquina térmica. Não é uma máquina térmica porque ela está violando o princípio da segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica diz que o rendimento de uma máquina térmica ele é sempre, deixa eu botar aqui o rendimento, né? O rendimento ele é sempre maior que zero, certo? Ou seja, algo tem que ser realizado trabalho, a gente tem que fazer trabalho de alguma forma com isso aqui, e sempre menor que 1. Ela não é menor ou igual, é sempre menor, certo? A gente não pode ter uma máquina igual a 100%. E isso significa que o rendimento ele é calculado a partir da relação de trabalho sobre o calor rejeitado, o calor recebido, né? Essa relação aqui sempre dá uma relação menor do que 1. Se vocês encontrarem por acaso em algum exercício uma relação como essa, maior que 1, nós temos um sério problema aí, possivelmente em termos da matemática ou da montagem da equação, certo? A gente viu também que nós podemos escrever essa equação de uma forma um pouco diferente, né? Uma relação de Q1 sobre Q2 aqui também, né? Então são essas equações aqui que regem a segunda lei da termodinâmica e as suas diretrizes, né? O rendimento de uma máquina nunca pode ser maior que 100%, certo? Nem igual, certo? E maior que zero. E uma máquina térmica ela sempre funciona entre duas fontes de calor, uma fonte quente e uma fonte fria, e o motor ali que vai realizar o trabalho. A gente viu também o caso da máquina do refrigerador, né, onde o funcionamento dele é o contrário, o trabalho é realizado pelo motor, uma fonte externa, né, que vai pegar energia, obviamente, né, por isso que a gente liga a geladeira na tomada, e ela retira esse calor da fonte fria e joga numa fonte quente. Então mesmo um refrigerador ele funciona entre duas fontes de calor, uma fonte fria e uma fonte quente, certo? Então esse é o princípio de funcionamento de qualquer máquina térmica, seja a máquina térmica que pega calor para realizar trabalho ou a máquina térmica que realiza trabalho para retirar o calor de uma região, certo? Bom, dito isto, nós vamos olhar agora o princípio de funcionamento de uma máquina térmica muito específica, que é a máquina térmica que tem um ciclo bem definido, que é o ciclo de Carnot, certo? Então esse carinha aí, que possivelmente eu estou aqui ocupando um pouco da fotinho dele, mas eu acho que a carinha dele vocês podem ver, né? Então a máquina térmica de Carnot é a máquina que opera mais eficiente entre um reservatório de temperatura mais alta e outro de temperatura mais baixa. Então essa máquina que tem esses dois reservatórios e tem uma maior eficiência possível, ela obedece o ciclo de Carnot, tá? Essa é a máquina ideal que usa somente processos reversíveis em seu ciclo de operação, certo? Então todos os processos aí que ocorrem, né, então eles sempre retornam para as mesmas posições de volume e pressão, certo? Se a gente for analisar lá as condições do gráfico P e V, é uma máquina que trabalha em ciclo e ela sempre retorna para a mesma posição, certo? Então por isso que é uma máquina considerada reversível. Se a gente for analisar como é que fica o diagrama P por V de um diagrama de um ciclo de Carnot, a gente vai ver que ele é bem específico e trabalha em duas situações, tá? Então aqui de A para B, que seria a nossa primeira situação do ciclo de Carnot, certo? De A para B, nós temos uma transformação isotérmica. Transformação isotérmica, ou seja, a temperatura aqui, ela é constante, tá? Então uma temperatura constante nesse processo aqui. De B para C, nós temos uma transformação
adiabática, certo? Então, adiabática. Ou seja, neste processo aqui, nós temos que, durante essa transformação adiabática, né, que as relações, né, de PV e T podem ser modificadas, certo? Como a gente observa ali. Então aqui temos temperatura constante, a gente consegue modificar P e V. E aqui nós temos P, V e T, variam, certo? Nessa questão aqui. Então nós temos um processo a temperatura constante, um processo onde todas as grandezas físicas variam. Depois nós temos novamente uma compressão, certo? De C para D aqui, desculpa. C para D. Então percebam que aqui nós temos expansão. Eu vou botar aqui, ó. Esses processos aqui são os processos de expansão. Por que são processos de expansão? Né? Porque nós temos o volume aumentando. No processo aqui para baixo, nós temos o volume, processos de compressão. Certo? Processos de compressão. Então, nos processos de compressão, aqui nós temos de C para D, um processo isotérmico novamente, uma compressão isotérmica, né? Novamente um processo que ocorre a temperatura constante. E depois de D para A, nós temos um outro processo que será um processo novamente de expansão, de compressão adiabática. Onde a gente já conhece adiabática. Onde a gente já conhece, né, o que acontece nesses processos aqui, né? Expansão e compressão. Bom, beleza. A segunda lei da termodinâmica, ela segue funcionando aqui, ela segue sendo resolvida da mesma forma, do mesmo padrão. Mas percebam que nós temos, é um processo que ocorre entre duas temperaturas, né? Nós temos aqui uma temperatura quente, uma temperatura mais fria, desculpa, e uma temperatura mais quente aqui. Então duas temperaturas T1 e T2. E dentro desses processos aqui de temperatura, né, temos essas expansões adiabáticas aí que a gente observa, né? E a gente pode então relacionar, né, como o processo ele ocorre aqui ainda entre essas duas fontes de calor, né? Onde nós temos o calor 1 aqui também cedendo para a realização do trabalho aqui. E sendo o excedente jogado na fonte fria, nós temos esses calores envolvidos aqui. Nós podemos então obter uma equação que relaciona esses calores e as temperaturas envolvidas, né? Como a relação de Q para T tem que ser uma relação constante, certo? Então, nós podemos escrever que Q1 sobre T1 é igual a Q2 sobre T2. A segunda lei da termodinâmica, que é a primeira lei, ela segue valendo para o ciclo de Carnot, porque essas leis são gerais, certo? Então aqui quando eu estou falando do ciclo de Carnot, que é constituído de duas isotérmicas e duas adiabáticas, né? Duas transformações desse tipo, nós podemos relacionar as temperaturas envolvidas e os calores envolvidos desta forma como a gente está observando aqui, tá? Beleza, galera? Tranquilo? O que mais? Aqui é um exemplo de funcionamento, né, de uma máquina térmica, né, com expansões, com compressões, né, utilizando os processos de termodinâmicos aí do ciclo de Carnot, certo? Basicamente a gente está vendo aqui o que está acontecendo, certo, dentro desse processo. Basicamente seria mais ou menos isso que acontece. Obviamente que aqui a gente está vendo aqui que esses gráficos aqui eles não demonstram bem ainda o ciclo de Carnot, eles dão uma cara geral, né? Mas é mais ou menos isso que acontece, certo? Ali de 2 para 3 e de 4 para 1 ali parecem transformações isovolumétricas. A gente sabe que são adiabáticas, ou seja, são curvadas, né? Então somente por isso que nós temos aqui uma pequena diferença. Mas seria mais ou menos isso, certo? Mais ou menos isso, tirando aquelas transformações ali, trocando, né, aquelas transformações ali isovolumétricas por adiabáticas. O que mais que nós podemos mostrar com o ciclo de Carnot? O ciclo de Carnot, como ele é o ciclo de melhor performance entre duas temperaturas, né, entre duas fontes de calor, então nós temos um ciclo que consegue, né, fazer um processo de expansão isotérmica, expansão adiabática, compressão isotérmica e compressão adiabática, né, a gente tem o ciclo que vai apresentar o melhor rendimento possível. E a gente pode calcular esse rendimento aqui a partir das relações das temperaturas, certo? Temperaturas em Kelvin sempre, tá, gente? Vocês não se esqueçam. Então, a relação do rendimento pode ser obtido a partir desta
equaçãozinha que vocês estão vendo aqui, 1 menos T2 sobre T1, né? Bem parecida com aquela equação que nós usamos lá para a segunda lei da termodinâmica, só em termos dos calores, tá? Podemos continuar usando aquela equação? Podemos. Mas agora, se eu sei, eu não preciso, se é um ciclo de Carnot, eu não preciso medir as quantidades de calores trocados, até porque isso aí é um pouco mais complicado. Se eu medir as temperaturas que eu estou na minha fonte quente e na minha fonte fria, eu consigo saber qual é o rendimento possível desse motor. E medir a temperatura, você sabe que é um processo muito simples. No termômetro a gente faz isso, né? Então é muito mais fácil a gente conseguir inferir o rendimento de uma máquina térmica, né? Segundo o ciclo de Carnot, a partir das relações das temperaturas. Tá? Aqui segue valendo, né, aquela condição que esse éter tem que ser maior que 0 e menor que 1. Tá bom, gente? E as temperaturas têm que estar em Kelvin, não se esqueçam disso, tá? Kelvin. Kelvin. Beleza, tranquilo, né, gente? O que vai acontecer agora? Vamos fazer alguns exercícios onde nós temos máquinas que obedecem o ciclo de Carnot, certo? Então, olha só. O esquema representa trocas de calor e realização de trabalho em uma máquina térmica. Os valores de T1 e Q2 não foram indicados, mas deverão ser calculados durante a solução desta equação, desta questão. Considerando os dados indicados no esquema, e se essa máquina operece segundo o ciclo de Carnot, determine a temperatura T1 da fonte quente. Determine que temperatura, qual seria a temperatura T1 da fonte quente em kelvins, né? Qual é o valor dela? Então esse que o exercício quer também. O calor rejeitado para a fonte fria, o rendimento da máquina térmica, tá? Então é isso aí que o exercício está pedindo. Galera, muitas vezes em alguns exercícios de física, certo? As perguntas são feitas na ordem A, B, C, mas isso não quer dizer que a gente precise resolver elas na ordem, certo? Porque eu não tenho dados suficientes para resolver a letra A. Eu preciso ter o calor Q2 para poder resolver a temperatura T1. Por quê? A gente vai usar aquela relação, né? Q1 sobre T1, Q2 sobre T2. Tá, mas aí vocês vão me perguntar, tá, professor, por onde que eu começo então? Usando a segunda lei da termodinâmica. E na segunda lei eu tenho que trabalho é Q1 menos o módulo de Q2, né? Onde essa relação aqui, certo? Vai me permitir obter o valor de Q1, que eu não, quer dizer Q2, que eu não tenho. E aí vai me permitir resolver a letra A. Então olha só, vamos começar pela letra B usando a segunda lei da termodinâmica, porque eu sei que ele faz 800 joules de trabalho. O calor Q1 vale 4.000, certo? Menos Q2, que é o que eu quero descobrir, certo? Se eu passar Q2 para o outro lado e 800 para o outro lado, fica 4.000 menos 800, certo? Então o Q2 vale 3.200 joules de calor, certo? Com o Q2, agora sim eu posso calcular a primeira parte aqui, porque olha só, se eu sei que tenho 4.000 joules de Q1 e a temperatura dele eu não sei, e que eu tenho 3.200 joules para lá e eu tenho que a temperatura 2 vale 300 Kelvin, 300 Kelvin aqui, então logo eu posso resolver isso aqui, né, aplicando lá as condições de solução disso aqui, multiplicando em cruz. E a gente fica com uma coisa assim, ó. Então fica 4.000 vezes 300. Isso aqui dá 1.2 vezes 10 na 6. 1,2 vezes 10 na 6. Que é igual a 3.200 vezes T1. Então a temperatura 1 vale esse 1.2 aí, vezes 10 na 6. Divididos por 3.200. Isso aqui vai dar quanto então? Isso aqui dá 375. 375. O que está de acordo, né, gente? Porque olha só, essa aqui é a temperatura da fonte quente, que tem que ser maior que a fonte fria, que é 300, né? Vamos usar agora a condição do ciclo de Carnot aqui para calcular o rendimento. Então isso aqui é 1 menos T2 sobre T1, T2 que vale 300 sobre 375, né? Então o rendimento vai ser 1 menos 300 sobre 375. Isso aqui dá 0,8. Percebo que essa máquina é 1 menos 0,8, que vale 0,2, ou seja, 20% de rendimento tem esta máquina térmica, né?
Essa máquina térmica, mesmo funcionando com o segundo ciclo de Carnot, ou seja, com 2 isotérmicas e 2 adiabáticas, ele ainda tem um rendimento baixo, um rendimento de 20%. Beleza, vamos para a próxima máquina aqui para a gente resolver, gente. Essa máquina aqui é uma máquina térmica funcionando de acordo com o ciclo de Carnot, percebam, né? Fornece 1000 joules em forma de trabalho a cada ciclo. Percebam então que nós temos aqui 1000 joules de trabalho. Então nós temos a fonte quente que joga calor aqui. Esse motor aqui realiza trabalho, né? E este trabalho aqui é de 1000 joules. E ele joga alguma coisa lá para a fonte fria, porque segundo a gente estudou, isso deve acontecer sempre, né? Para que essa máquina aqui funcione de acordo. Então aqui nós temos aqui a fonte quente que vai ter Q1, Q2 aqui, nós temos o trabalho realizado. Percebam que nós temos as temperaturas da fonte quente, que vale 327 graus Celsius, né? E aqui nós temos 177 graus Celsius de temperatura na fonte fria. Primeira coisa que nós temos que fazer aqui é transformar essas temperaturas para Kelvin, para a gente calcular esse negócio aqui. Então perceba que a temperatura 1 ali é os 327 mais 273, né? Para passar para Kelvin. Isso aqui vai ser 327 mais 273. Isso aqui dá 600 Kelvin. A temperatura da fonte quente vale 600 Kelvin. A temperatura 2 aqui, né, vai ser 177 mais 273 para deixar em Kelvin também. Então isso aqui vai ser 177 mais 273, 450. 450 kelvins. Perfeito, galera, né? O que acontece? Eu posso calcular o rendimento dessa máquina, que é o que ele pede na letra A, fazendo 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente, né? Então o rendimento dessa máquina térmica aqui vai ser 450 dividido por 600, isso aqui dá 0,75, 1 menos 0,75. Então o rendimento dessa máquina térmica vai ser 1 menos 0,75. Isso aqui dá 0,25, ou seja, 25% de rendimento. Está aqui o rendimento dessa máquina. O que falta? Ele pergunta qual é a quantidade de calor trocado entre as fontes. Como é que eu posso descobrir isso aí? Muito simples, gente. Vamos lá, olha só, não se apavore. A letra B eu vou fazer aqui do lado, tá? Seguinte, eu sei que o rendimento ele pode ser obtido também por uma relação de trabalho sobre a quantidade de calor na fonte quente. Segundo a lei da termodinâmica não muda, ela segue valendo. Então se essa relação aqui é válida, né, eu sei que eu tenho um rendimento de 0,25, ou seja, 25%, que eu rejeitei 1000 joules para a fonte quente, né? Então quanto é que fica isso aqui, ó? Q1 vai ser 1000 por 0,25. Isso aqui vai ser 1000 dividido por 0,25. Né? Isso aqui dá 4000 joules. Ou seja, pegamos 4000 joules da fonte quente, jogamos 1000 para realizar trabalho. E obviamente que vocês sabem que eu, usando a segunda lei da termodinâmica, que a quantidade de calor rejeitada para a fonte, né, fria foi de 3000 joules. Certo? Então a quantidade de calor trocada foi assim, ó, eu peguei 4000 da fonte quente, realizei 1000 de trabalho e joguei 3000 joules para a fonte fria, perdendo, né, obtendo aqui um rendimento de 25%, como foi calculado. Percebam que é um exercício, né, que envolve a segunda lei da termodinâmica e as equações que tem no ciclo de Carnot, né? Poderia calcular Q2 usando aquela relação Q1 sobre T1 que é igual a Q2 sobre T2? Poderia, né? Mas lembre-se que essa relação ela só é válida para ciclos de Carnot, tá bom? Galera, viram? Tranquilidade, né? São exercícios bem que não puxam muito na matemática. Se vocês entenderem a teoria, é fácil de resolver. Agora, o que nós vamos olhar? Nós vamos olhar para a entropia. Entropia é um dos conceitos mais complicados, teóricos, de se compreender na física, né? Entendimento de entropia ainda é discussão, tem muita coisa envolvida. Mas a gente vai tentar passar para vocês aqui a forma mais simples que tem de
compreensão da entropia. A entropia, ela tem a ver com o grau de desordem, certo? Com o grau de desordem das partículas. E esse grau de desordem está sempre linkado à irreversibilidade dos processos. Lembrando que se eu não tenho um agente externo atuando, a tendência é que a reversibilidade dos sistemas eles sempre aumentem, né? Os sistemas, conforme eles se tornem cada vez mais desordeiros. Então percebam aqui que eu tenho um processo onde não será realizado trabalho, o calor trocado com o ambiente é igual a zero, a variação de energia interna é igual a zero, que significa que a temperatura não irá mudar entre esse processo 1, esse primeiro processo, e esse segundo processo. Tá? O que aconteceu nesse processo? Aconteceu o seguinte, nós tínhamos um gás preso através dessa placa, certo? Aqui nós temos uma região de vácuo. Então nós tínhamos esse processo com a temperatura T, uma pressão aqui bem definida e um volume que está sendo ocupado. Quando eu retiro aquela placa, o processo natural disso aqui, processo que há a tendência aqui de ocorrer de forma mais natural possível, é que ao tirar aquela placa, as partículas elas aumentem o volume ocupado. Então elas vão se liberar, elas vão ocupar uma região de maior volume, certo? Então aqui o volume final ocupado é maior que o volume inicial e por consequência disso, né, a pressão final será menor que a pressão inicial. Se eu estou aumentando o volume, né, a temperatura constante, alguma coisa tem que diminuir, o que diminui é a pressão. A gente já estudou isso aqui com gases. O que acontece, gente? Percebam que isso aqui é um processo irreversível, né? Que o grau de desordem do sistema ele aumentou. Não acontece de eu tirar aquela placa e o gás ele se acumular mais ainda lá no cantinho, aumentar a sua ordem. Isso não acontece. O processo natural das coisas é aumentar a sua desordem, ou seja, aumentar a sua entropia. A tendência é que em quase todos os processos que nós temos, que a entropia do sistema ele sempre aumente, ao menos que tenhamos um agente externo que faz com que o sistema se torne mais organizado. Aí sim, de fato, né, nós temos uma entropia diminuindo. Mas, se nós deixarmos o sistema agir por si próprio, a tendência é que ele aumente sempre seu grau de ordenação, né? Essa desordem aumente. Bom, dito isso, nós temos o conceito de entropia. Entropia então, é uma grandeza termodinâmica associada à irreversibilidade dos estados de um estado físico, né? De um sistema físico. É comumente associada ao grau de desordem e aleatoriedade de um sistema, né? Eu já dei alguns exemplos na aula, inclusive na aula passada. Por exemplo, o exemplo do bloco de gelo, né? Que é colocado em um recipiente com maior temperatura. Sua temperatura aumenta até que ele atinge o equilíbrio térmico. Nesse momento o gelo pode fundir, retirando o calor novamente do bloco de gelo, que está agora em estado líquido, ele pode se tornar sólido novamente, mas sua configuração não terá a mesma organização que apresentava anteriormente. Certo? O grau de desordem desse sistema aumentou, sua entropia aumentou, que é um processo natural. Ao abrirmos um frasco de perfume, o calor pode auxiliar a difusão dessas moléculas, né? Espalhando o conteúdo do perfume por toda a extensão da sala. Abrimos o frasco, né? Começou a sair partículas, é uma tendência, é um processo natural. Se você deixar o vidro, né, aberto, possivelmente o perfume vai secar. O contrário não é esperado, a gente não espera que as partículas entrem para dentro do frasco e se acumulem lá, aumentando a sua organização. Não, a tendência é que aumente a desordem do sistema, né? Que as partículas saiam e fiquem mais livres. Então isso é um processo que a gente observa que a tendência dos sistemas é sempre a tendência da irreversibilidade. Tranquilo, gente? Beleza? Vamos então definir entropia. A definição matemática de entropia é a razão pela quantidade, então a gente vai definir o S como sendo a nossa entropia. Entropia dada pela letra S. Nós temos a letra Q, que vai relacionar a quantidade de calor, a transferência de calor. Transferência de calor, né, a variação de calor, em joules por sua temperatura absoluta, né? Então aqui nós temos que S é uma variação de calor por T.
Ou seja, a unidade desse negócio aqui, se a gente for analisar, a unidade dele é joules por Kelvin. Espero que eu não esteja riscando em cima da minha cara aqui. Ou embaixo dela, onde vocês não conseguem ver, né, gente? Joules por Kelvin, então, é a nossa unidade de entropia. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar um exemplo. Vocês vão ver um exemplo onde a gente vai usar a lei zero da termodinâmica. Exemplo que envolve, então, equilíbrio térmico, né? E nós vamos calcular a variação de entropia desse sistema, tá? Percebam que vocês vão ver nesse probleminha aqui que em um aspecto geral a entropia do sistema aumentou, mas em algumas porções desse sistema a sua entropia pode diminuir. Beleza? Então vamos ver o que acontece aqui. Então nós temos aqui, ó, um recipiente, a capacidade térmica desprezível e termicamente isolado. São misturados 100 gramas de água a 10 graus Celsius, com 200 gramas de água a 40 graus Celsius. Dado o calor específico, 1 caloria grama grau Celsius. Pede-se para determinar a variação de entropia ocorrida nesse sistema, na transformação termodinâmica, do início da mistura até o equilíbrio térmico final. Então vamos ver o que acontece aqui, tá, gente? Olha só. Basicamente, o que aconteceu aqui foi que nós temos um sistema que está a 10 graus Celsius, certo? E entra em contato com outro sistema que está a 40 graus Celsius. Óbvio que um sistema irá ceder calor, certo? E o outro que vai ganhar calor, até que eles atinjam o equilíbrio térmico, tá? A gente sabe calcular isso aqui, porque nós temos calores envolvidos, né? Nós temos o calor 1 mais o calor 2, e isso aqui vai ser igual a zero. Basicamente, como ele está pedindo, como ele diz que a capacidade térmica é desprezível, né? Esse térmico está termicamente isolado, a gente tem que M1C1 variação de temperatura 1 mais M2C2 vezes variação de temperatura 2. Isso aqui tem que ser igual a zero, né? Respeitando a lei zero da termodinâmica, que é a lei do equilíbrio térmico. Então o que acontece? Nós temos aqui 100 gramas vezes 1 vezes a temperatura inicial desse negócio aqui, temperatura final, que eu não sei qual que é, menos a temperatura inicial, que é 10, mais massa 2, que é 200 gramas, vezes 1 vezes a temperatura final menos temperatura inicial, 40, que é igual a zero. Beleza, né, galera? É isso aqui que nós temos por enquanto. O que vai acontecer? Nós vamos resolver aqui, ó, primeiro fazendo aqui, depois aqui, porque a gente sabe que 100 vezes 1 é 100, né? Então vai ficar assim, ó, 100 θF menos 100 vezes 10 é igual a 1000, mais 200 θF menos 200 vezes 40, né? Isso aqui dá 8000. 200 vezes 40, só confirmando aqui os resultados, 8.000, menos 8.000. Que é igual a zero. 200 mais 100, isso aqui dá 300 θF menos 9.000, que é igual a zero. Então, θF vai ser igual a 9.000, que passa para o outro lado, e esse valor aqui, 300, que vai dividindo. Cortando aqui, nós temos 90 por 3. Isso aqui dá incríveis 30 graus certinho. 30 graus Celsius. Então percebam que entre o sistema 1 e o sistema 2, nós atingimos o equilíbrio térmico em 30 graus. Beleza? Bom, então, gente, o que nós vamos fazer agora? Né? Nós vamos analisar a entropia envolvida. E para fazer essa análise da entropia, a primeira coisa que nós precisamos é saber qual é a quantidade de calor que foi trocada no sistema. Qual é o calor trocado? Qual é o calor que o corpo 2 cedeu para o corpo 1, por exemplo? Analisar a partir das temperaturas absolutas dos sistemas, né? E verificar o que aconteceu. A gente viu que o equilíbrio térmico deles foi em 30 graus, certo? Mas eu posso analisar a entropia a partir dessas relações. Então vamos lá, olha só. Para calcular o calor trocado, eu posso escolher qualquer um dos processos, o processo em relação ao 2 ou ao 1, né? Vou fazer aqui com relação a água fria, certo? Então vamos pegar aqui o calor dele, então vai ser 100 gramas vezes 1 vezes a variação de temperatura, né? Que lembrando que a gente está usando essa equação aqui, ó, MC, variação de temperatura. Isso aqui eu vou analisar qual é o calor que ele recebeu para variar a temperatura dele e chegar a 30 graus, sendo que ele estava com 10.
Então o calor envolvido nesse processo vai ser 100 vezes 20, né? 100 vezes 20, isso aqui dá 2.000 calorias. 2.000 calorias. Então o calor envolvido na troca são, deixa eu ver aqui, 2.000 calorias. 2.000 calorias. Então um corpo perdeu 2.000 calorias e o outro corpo ganhou 2.000 calorias. Certo? O que a gente vai analisar agora? A gente tem que passar essas 2.000 calorias para joules, e é por isso que a gente vai multiplicar por 4,18, que a gente sabe que uma caloria equivale a 4,18 joules, certo? Então 2.000 vezes 4,18, 4,18, isso aqui dá 8.360. Então foram trocados 8.360 joules de calor, certo? E a gente sabe que as temperaturas iniciais desses dois corpos eram 10 graus e 40 graus. Então a temperatura do primeiro era 10. A gente vai somar com 273 para dar 283 Kelvin, certo? E a temperatura do segundo corpo é 40 graus mais 273. 40 mais 273 dá 203. Vamos ver aqui, vamos confirmar. Eita. 313, né, gente? Pelo amor de Deus. Não sei de onde que eu tirei isso aí. 313. Então tá aí, ó. Essas são as temperaturas, tá? O calor trocado e as temperaturas iniciais envolvidas. Então, para a gente analisar a entropia envolvida nisso aqui, né? A gente vai calcular aqui a entropia do corpo 1, certo? Que recebeu calor. Então, se ele recebeu calor, ele tem um calor positivo. Mais Q sobre T, né? Então, olha só. Ele recebeu 8.360 joules sobre os 283, sua temperatura inicial. 8.360 divididos por 283. Isso aqui dá 29,54. Então, 29,54 joules por Kelvin de entropia. Então, esse corpo aqui, ele aumentou o seu grau de desordem, aumentou sua entropia em 29,54 joules por Kelvin. O corpo 2... que recebeu esses mesmos, que ele perdeu esse calor, então por isso que o calor vai ser negativo, então ele perdeu 8.360 sobre a sua temperatura que é 313. Então perceba aqui que a entropia envolvida aqui, 8.360 divididos por 313, isso aqui dá 26,7. 26,7 joules por Kelvin. Então essa aqui é a entropia do corpo 2, entropia do corpo 1. Percebam que um corpo ele tem uma entropia positiva, aumentou a entropia dele, e o outro corpo tem uma entropia negativa, menos 26. Como eu falei para vocês anteriormente, né, que um corpo pode ter uma entropia maior, é um equilíbrio do sistema, né? Um corpo aumenta a sua entropia e o outro corpo diminui a sua entropia. Só que a entropia global envolvida no meu sistema vai ser a entropia do corpo 1 menos a entropia do corpo 2. E a gente vai sempre observar que essa, quer dizer, desculpa, a gente vai somar todas as entropias envolvidas para ter a entropia total, né? Não a subtração, né? Não é uma variável, não é uma variação de entropia. A entropia total vai ser os 29,54 menos 26,7, porque um corpo aumenta, outro diminui. E a gente vai ver que a entropia global nesse processo de equilíbrio térmico, ela aumenta também, ó, menos 26,7, o que significa que nós temos uma entropia aumentando e positiva de 2,84 joules por Kelvin. Então percebam o que nós temos aqui, tá? O que nós temos aqui? Nós temos um sistema que aplicou-se a lei zero da termodinâmica, equilíbrio térmico, tá? Equilíbrio térmico. Um corpo cedeu calor para o outro. Processo simples, a gente já estudou muito. Só que esse sistema está isolado. Ele não recebe nem perde calor para o ambiente. Ele está isolado. Só o processo entre as duas caixinhas, uma a 40 graus, outra a 30 graus. Um cedeu calor para o outro. Simples, certo? O de maior temperatura cedeu para o de menor temperatura. A entropia total envolvida, ela aumentou. O que está condizente com as leis da física, né? Que a entropia do universo ela sempre tende a aumentar, mesmo num sistema que a gente estava estudando, porque isso aqui é um processo natural, né? A gente coloca dois objetos de diferentes temperaturas, eles vão trocar calor. Nesse processo de troca de calor, a gente observa que a entropia global envolvida
ela aumenta. Certo? O que mostra da irreversibilidade do processo. E que o grau de desordem, ele sempre aumenta. Tranquilo? Então, gente, isso aqui é o final desse conteúdo sobre as leis da termodinâmica. Vamos fechar aqui, certo? Então, aqui tem alguns exercícios para vocês resolverem. Eu vou depois... Eu acredito que quando eu postar lá no Cigar, eu já coloque com as respostas, tá? Amanhã de manhã, desculpa. Agora, hoje, né? Hoje de manhã, eu tô gravando isso aqui na segunda, por isso que eu tô falando amanhã de manhã, né? Então, no dia que vocês têm a aula, né? A aula vai ficar disponível lá no YouTube, então eu vou colocar já o material no Cigar, e com o material no Cigar, vocês vão acessar e eu vou colocar as respostas aqui já para vocês. Tá bom, gente? Tranquilo? Então, não se esqueçam de fazer essas atividades para semana que vem, que temos avaliação. Temos avaliação na semana que vem sobre esse conteúdo. Siga né, o horário da aula, tudo certinho. Façam esses exercícios e façam exercícios a mais. Façam exercícios do livro, lá no capítulo de termodinâmica, tá? Não se esqueçam disso. Galera, qualquer dúvida estou aí, tá? Precisando, me chamem, tá? Teria o maior prazer de conversar com vocês e tirar dúvidas. É isso por hoje, ficamos até a próxima. Semana que vem é a avaliação, não se esqueçam então, novamente, né? Tchau pra vocês, até uma próxima. Tchau!